Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o luto, quando um animalzinho se desencarna. Encara mais esse vídeo mais como um desabafo, né? Hoje eu vou colocar aqui para fora minhas crenças, as minhas convicções. Então, da mesma forma, quando eu ouço um paciente que é sem julgamento, como eu adequo sempre a minha linguagem às crenças do paciente, para que não haja conflito, hoje vai ser mais numa linha de desabafo mesmo, porque eu vou colocar na minha linguagem, naquilo que eu acredito, tá bom? Ontem, minha cachorra fez o processo de passagem. Eu tô vivendo luto e eu tô sentindo necessidade de falar, né? É muito desafiador esse processo de separação. E eu acredito que várias pessoas estejam passando pelo mesmo processo. Um ponto muito importante para que a gente converse a respeito é quando a gente se fecha pro amor, né? A dor é imensa, imensa, imensa. Só quem passou ou está passando sabe quão difícil é. E às vezes a gente se fecha, nunca mais vou adotar, nunca mais eu vou ter um pet, para nunca mais passar pelo que eu tô passando. E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje é bem o inverso. Eles têm uma missão clara, que é nos colocar em contato com o amor incondicional. Nossa mente já adulta, ela tem que ter muito claro que eles permanecerão aqui nessa experiência terrena por menos tempo que a gente. Então, a probabilidade de enfrentarmos o luto da separação é quase que de 100%, né? A não ser que o desencarne chegue antes pra gente, né? Ontem eu me dei permissão de assistir 2 filmes no processo de luto, porque eu me fechei ontem, me fechei hoje. Hoje eu só consegui sair da cama 2 horas da tarde. Porque não é fácil. Não é fácil. Vou contar um pouquinho da minha história com a Tayla. A Tayla, ela chegou num final de ano, lá na casa dos meus pais. Meus pais têm um mercadinho, uma mercearia. E eles estavam se preparando pro final, pra sairmos. E nós íamos na casa de uma tia Miriam, naquele final de ano. E eles estavam se arrumando e eu tava cuidando do mercadinho enquanto isso. E ela chegou, ela entrou pro balcão, por trás do balcão. E eu achei que era a cachorra da frente, do meu vizinho da frente. Falei com o Anderson. E eu falei assim, a princesa tá aqui. A princesa escapou. Aí ele falou assim, não é a princesa tá aqui. Naquele dia chegava a minha estrelinha. Andei a rua inteira atrás do tutor dela e não encontrei. Ai. Fiz uma unhazinha aqui em homenagem a ela. Que eu já tava me preparando pra esse processo. E desde então ela foi adotada, né? Meus pais assumiram os cuidados com a Tayla. Ela chegou muito novinha, porque logo ela entrou no primeiro cio, e daí ela veio aqui pra minha casa. Meu pai tinha um Fusca nessa época, então ela não podia ouvir barulho de Fusca, de fumo, ela se desesperava, ela tinha loucura pro meu pai. Ela queria ir embora. Daí ela ficou um tempinho comigo, depois ela foi castrada, tudo, e ela voltou lá pra casa dos meus pais. Tem uns 2 anos e pouquinho, quase 3, meu pai sofreu um acidente muito sério, quase morreu. E ela sempre foi muito medrosa, muito fujona. Minha mãe saía pra fazer compra pro mercadinho e ela não aceitava ficar sozinha, ela parecia um gato.
E ela fugia. Daí dali a gente colocar em todas as redes sociais pedido de socorro, que ela tinha escapado. Até que eu decidi trazê-la aqui pra minha casa, enquanto meu pai não voltasse. E nesse processo, ela escolheu ficar aqui. Então eu sempre deixei toda a liberdade do mundo. Onde ela escolhesse ficar, ela ficaria. Então todas as vezes que eu ia pra casa dos meus pais, ela tinha liberdade. Se ela quisesse ficar lá, ela ficava. Se ela quisesse ir embora comigo, ela vinha. E ela virou minha sombra. Onde estivesse, ela estava junto. Se eu fosse 1000 vezes pra cozinha, ela ia 1000 vezes pra cozinha. Se eu fosse 1000 vezes lá pra baixo, ela ia 1000 vezes lá pra baixo comigo. Ela não desgrudava de mim. E umas coisas que eu gostaria de falar. Que ficasse bem claro, né? Nós não somos superiores, não somos almas superiores aos animais. Nós somos parceiros de jornada. Quando a gente coloca eles como nossos filhos, a gente está humanizando, desconectando eles da ancestralidade canina deles, né? Então a gente tem que tratá-los como parceiros mesmo, parceiros de jornada. Nós estamos no mesmo nível, diferente de pai e mãe. Pai e mãe estão no nível acima, né? Hierarquicamente falando, filhos, pai e mãe. Sempre. Os filhos podem estar com idade já. Sempre serão menores que seus pais, certo? Hierarquicamente falando. Na questão com os animais, não, a gente está na mesma altura, a gente está vivendo uma experiência, nós somos companheiros de jornada. Nós não somos superiores a eles. Nós estamos aqui no processo de servir, de cuidar dos nossos pets, dos anjos que Deus colocou no nosso caminho, tá? E por isso que eu falei que ia ser mais desabafo mesmo, porque eu ia colocar minhas crenças e eu creio em Deus. Normalmente, quando eu atendo clientes que não creem em Deus, o linguajar é todo adequado a isso, né? Eu não vou ficar falando de Deus para alguém que não acredita em Deus, porque isso vai gerar um bloqueio, né? Então, eu acredito assim que eles são os anjos que Deus colocou no nosso caminho. Nós temos a missão de servir, de cuidar. Adoeceu, levar para o veterinário, adoeceu, comprar remédio, cuidar, no tratar, alimentar bem, né? E eles também, eles têm o papel de servir, mas é de uma forma mais sutil, mais energética, mais energética. Eles cuidam da nossa energia, eles cuidam da energia da nossa casa, dos nossos familiares. E nos ensinam a ser pessoas melhores, né? Isso eu acho que fica muito claro. Nem sempre eu tive paciência com ela aqui em casa. Me irritou muito e muitas vezes. Ela nunca fez nada dentro da casa dos meus pais e aqui ela fazia tudo aqui em casa. Então era um tal de pisar em xixi, isso me irritava. Por que ela tava fazendo isso, né? E até que eu fiz a comunicação intuitiva com ela. E ela não se sentia vista, não tava se sentindo pertencente, não tava se sentindo amada. E não porque nós não dessemos amor, muito pelo contrário, né? Meu filho tem um filho de 8 anos. Adoro ela. Sempre deu atenção, eu também. Sempre gostei muito de animais. Mas tinha momentos assim, tipo, andar à noite, dentro de casa, no escuro, era impossível, já não dava mais, porque senão aconteceu um acidente. Até que eu falei pro meu filho, se chega, a gente não tem que, né? Se sujou, vai limpar e pronto. Chega de estresse, não adianta. Não tá fazendo bem pra ela, nem pra gente. Detectei o porquê, né? Então, dá-lhe trabalhar essas questões. Trabalhei muito, muito com terapia com ela. Mesa radiônica para medo. Muito Ho'oponopono. Muitos comandos quânticos. Mas ela me fez muito melhor. Um ser humano muito melhor. Eu tive uma expansão de consciência gigante com a Tayla aqui dentro de casa.
E ontem, infelizmente, né, chegou o momento dela fazer o processo de volta, o desligamento dela do corpinho terreno. E ela voltou pro mundo espiritual. E não é fácil, né? Então, quando a gente passa por um processo assim, normalmente adultos escondem das crianças. Que não é fácil, nem pra gente, imagine pra eles, né? E também a gente tende a se fechar, não quero mais. Quando a gente fala não quero mais, a gente tá mandando pro universo a mensagem: não quero mais experienciar o amor incondicional. Não quero mais amar de forma incondicional. Não quero mais ser amado de forma incondicional. Então a necessidade que eu tive de gravar hoje é falar que não se feche. Seja adulto, né? Quando adota, quando assume os cuidados com... Adota, entre aspas, né? A gente fala adoção, mas é um termo errado. Sistemicamente falando, tá errado. Mas quando a gente assume um animal, um pet, a gente tá assumindo os cuidados. E a gente tem que estar consciente que eles vão viver menos. Mas não se feche pro amor. Se permita se amar e ser amado. Quantas crianças faz parte da vida. Eles têm que enfrentar o luto também. Lógico, no que você puder evitar que eles passem pela dor ali do processo em si, faça, mas não esconda. Não adianta inventar mentiras que o animal fugiu, o animal foi embora com a namoradinha, o animal... sei lá qual é outra desculpa que pode ser inventar. Mentira, sempre mentira. E tem a vibração de mentira. E a criança, ela percebe a vibração. Então, não vai fazer bem, né? Você vai estar tirando um momento que ela precisa viver, você vai estar gerando outras frustrações com a sua mentira, né? A mentira não vai tranquilizar, não vai diminuir a dor, vai criar outro tipo de dor. Então, saiba fazer com o mais tranquilo possível, e nem sempre possível. Por exemplo, aqui em casa só é meu filho e eu, né? Então, quando vivemos o processo do luto, da separação do nosso gato, ele estava indo todos os dias pro veterinário. Então, todos os dias meu filho ia comigo. Todos os dias ele ficava na recepção, mexendo com o celular, eu entrava. No dia da passagem do Lui, ele não quis, ele quis ficar junto. E mesmo insistindo para ele ficar na recepção, porque aquele dia era importante ele ficar na recepção, porque o Lui estava partindo mesmo, ele não aceitou. Então ele participou de todo o processo. É muito doído, é muito terrível isso. Mas eu não tinha como evitar ali naquela situação que eu estava vivendo. Da Tayla, nós já estávamos esperando também, ela só estava há dias, né? Nesse processo de desencarne, então ele ficou na casa dos meus pais. Então ele ainda não está sabendo. Ela partiu ontem. Todos esses dias ele tem se despedido dela, como se fosse o último. Mas ainda não, conscientemente não está sabendo, inconscientemente sim. Então ontem eu fiquei aqui em casa, trancadinha, aí eu me permiti assistir 2 filmes da linha espírita, que é Nosso Lar. Assisti o 1 e o 2, eu não tinha assistido ainda o 1. E várias mensagens assim, claras, né? Muito bom. Eu cresci num lar evangélico e tive muito contato também com a doutrina católica por conta da família do meu pai ser da católica. Eu não cresci debaixo da doutrina católica, mas eu tive muito acesso. A primeira separação, assim, que realmente abalou minhas estruturas e me fez expandir a consciência foi de uma prima, minha prima Camila.
Quando ela se foi, entrou uma grande revolta no meu coração. E não cortei relações com Deus, mas eu comecei a questionar Deus, né, no porquê. Que não tinha sido aquilo que Deus tinha prometido. Nós estávamos aguardando a cura da carne, né? E a gente não entendeu as promessas que Deus fez, na verdade. Apesar da gente, naquele momento, a gente entender claramente que Deus ia curar. E a cura não veio, a revolta entrou. E eu comecei a ter grande necessidade de mudança de paradigma mesmo, de estudar, de tentar entender, porque a doutrina da evangélica não me trazia paz quanto à morte. O descanso eterno, a teoria do julgamento final, para mim não tava, até ali tinha sido assim, ok, mas naquele momento em diante não tava. Eu tinha acabado de perder minha prima, minha idade. Nós temos dias de diferença. Eu nasci dia 20 de outubro, ela 1º de novembro. Uma prima muito querida. A gente esperando a cura e de repente ela parte. Então, nesse momento, eu tive uma grande expansão de consciência. Que eu me abri para as outras doutrinas, fui buscar mais conhecimento. Foi quando eu conheci Hélio Couto e vários outros autores que me traziam explicações mais... que me acalmavam mais a alma, sabe? Hoje eu tenho clareza que a morte não existe. Que assim como nós passamos por um processo de nascimento, que é quando a gente vem do mundo espiritual para cá, a morte é só a passagem de volta. Não é vida após a morte, é vida após a vida. Nós estamos numa experiência terrena. Ponto. Não acaba aqui. Não acaba aqui. E era essa mensagem que eu estava com necessidade de passar. No meu processo de evolução, de expansão de consciência, eu acabei me formando comunicadora intuitiva de animais com a Fernanda Pimenta. Estudei bastante também com o Ricardo Garé. Amo de paixão, super recomendo os dois, quem quiser essa área. Muito interessante. Então a gente acessa a consciência de seres que estão nesta experiência terrena e seres que já voltaram para o mundo espiritual. Hoje eu já acessei minha pequenininha. E... ai, gente... se permitam viver. Eles são fantásticos, eles são incríveis. Eu senti necessidade também de retomar meu trabalho com o Reiki. Então, uma vez por semana, eu vou estabelecer, vou deixar lá no Instagram, uma vez por semana enviarei Reiki aos animais, gratuitamente. E também aos seus tutores. E aqueles que também não se abriram, né, para o convívio com pets. Ai, que mais? Eu nem me apresentei, né? Se você chegou de paraquedas aqui, o primeiro vídeo que você está assistindo, eu sou Fernanda. Sou terapeuta integrativa sistêmica. Da onde nasceu esse nome, Shake Terapia? Há alguns anos eu tive espaço de vida saudável da Herbalife. Ai, que legal a gente entrar nesse assunto. Vamos falar sobre missão, missão dos nossos pets. E lá eu aplicava nos meus clientes, no espaço de vida saudável, eu aplicava nos meus clientes as terapias que eu tinha acesso, que eu já tinha estudado para minha cura. E lá eles sempre falavam, virava, mexia, saía essa expressão do Shake Terapia. Que era mais que uma nutrição saudável que eles estavam indo fazer, que eles iam para Shake Terapia. Isso sempre ficou, e quando eu decidi abrir o canal no YouTube,
coloquei o nome de Shake Terapia e nunca nem mandei vídeo pra lá. Acho que esse vai ser o primeiro grande vídeo que tá indo pra lá. E sempre deixei em stand-by tudo isso, sabe? Então a necessidade também da passagem dela foi de falar e vamos dar um start nesse trabalho todo aí. Então eu trabalho com várias terapias sistêmicas, aquelas que buscam a nível inconsciente do porquê dos processos que a gente enfrenta aqui. A raiz, porque não adianta a gente tomar um remedinho para calar a boca da mensagem que o nosso consciente está mandando, né? A gente tem que buscar a causa raiz. Então, através da constelação, do reiki, da radiestesia, das mesas radiônicas, dos comandos quânticos, do EFT, da geoacupuntura, da geobiologia, do Feng Shui, são todas ferramentas que eu utilizo no tratamento dos meus pacientes. Comunicação intuitiva, né? Seja com um animal, seja com um humano que tá lá acamado, que tá numa UTI, as cartas sistêmicas. Então, são várias ferramentas que eu trabalho. E o Shake Terapia nasceu dessa questão da junção. Por quê? Esse ano 2024 foi início dele, foi marcado na minha vida por muitos médicos e muitos exames, com suspeita de câncer no meu fígado, um câncer hepático. Graças a Deus, foi só, entre aspas, um grande nódulo de gordura no meu fígado. Por quê? Lá atrás, quando eu tinha espaço de vida saudável da Herbalife, e vou entrar nessa história porque tem a ver com que a missão da Tayla na minha vida. Eu tinha espaço de vida saudável da Herbalife, onde eu era muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo. E eu sofri um furto. Meu filho nasceu e me dei 1 ano e 4 meses de licença maternidade. Voltei assim quando não tinha mais jeito mesmo, voltei contando moeda. Quando eu consegui me reerguer, estoque ok, dinheiro ok, né? Tudo separadinho, reservadinho, bonitinho, ali pra convênio médico, escolinha, piriri pororó, todas as despesas que a gente tem normalmente. Eu sofri um furto. A antiga inquilina do local que eu alugava, ela se aproveitou do fato que eu não troquei as fechaduras. Fica uma lição, sempre que você alugar um imóvel, troca as fechaduras. E ela limpou meu espaço, levou meus produtos, meu dinheiro, várias coisas do meu espaço. Eu fiquei sem condição de trabalho, sabe? E nesse momento veio um convite para eu trabalhar como assessora parlamentar e eu acabei aceitando, uma criança pequena, e eu acabei aceitando e fui. Enfrentei um processo de grande assédio moral, grande humilhação, um ambiente totalmente insalubre, um lugar assim que, meu Deus. Lógico, depois passei pelos processos para entender o porquê que eu magnetizei isso na minha vida, né? Achar as raízes. Lembra que nós somos uma antena, nós somos seres energéticos, tudo que a gente emana para o universo volta pra gente, a gente magnetiza. Então, por que eu estava magnetizando aquilo na minha vida? Quais eram os meus registros inconscientes que estavam trazendo aquilo para minha vida? O que eu precisava olhar e curar dentro de mim? Por que eu estava tendo que enfrentar ali uma chefia tão abusiva, tão nociva, tão maléfica, sabe? Tão tóxica. Eu atingi a obesidade. Eu entrei lá com 68 quilos. Eu atingi a obesidade. Mesmo assim, eu vou continuar com os meus produtos Herbalife, mas o nível de estresse era tão grande. Que eu tinha que ser 24 horas por dia, assessora, 7 dias na semana, não tinha hora, não tinha, sabe, de cobrança. Horrível. Bom, atingi a obesidade, saí de lá muito, muito doente, não só fisicamente, questão da obesidade, mas mentalmente, emocionalmente, foi terrível. Foi um processo muito doído. Então, eu cheguei a 103 quilos e tralalá, pré-diabética, suspeita de tumor no fígado e colesterol nas alturas, ferritina, assim, absurdamente alta. Não vou lembrar exatamente dos valores, mas tipo assim, beirando 1000.
1000, não sei quanto, qual a unidade de medida lá. E que significa um processo inflamatório, né? Bom, por que tudo isso? Esse grande susto que eu passei no início do ano me serviu para eu buscar respostas, né? O porquê disso tudo. O que acontece? Tem 2 anos, eu passei pelo processo de desencarne do meu gato. Meu gato teve câncer, boca e garganta. Foi muito, muito doído, muito terrível. Um câncer raríssimo. Lutamos bastante. Aqui fica a lição também, que as ferramentas de terapia são assim para mudança energética, para a gente tentar e muitas vezes a gente consegue reverter os processos, mas cada um tem sua missão e seu tempo aqui de experiência na Terra. E o terapeuta, ele não tem como mudar isso. Nós somos co-criadores da nossa realidade, mas o criador não somos nós, né? E cada um desce para cá com a sua missão específica, com os seus porquês, né? O tempo já tá absurdo já do vídeo, vou tentar abreviar mais. E o Luiz partiu. Foi o grande luto que eu comentei com vocês. E do meu filho, terrível. Terrível, um processo extremamente dolorido. Agora, recentemente, a Tayla também apresentou. Lui, gato, Tayla, cachorra. Apresentou um câncer boca e garganta. Qual a mensagem dessa doença? Por quê? Por quê? Não bastasse, enfrentando já esse processo de tratamento da Tayla. A Tayla passou por cirurgia, extraiu o que dava para extrair, né? Porque no pescoço não tem muito o que fazer, né? Minha mãe saiu de férias, eu fui lá ajudá-la no mercadinho, eu fiquei lá na mercearia. E nesse processo, no momento que eu não estava lá, que eu estava aqui na minha casa, o cachorro, que também se chama Ravi, eu tenho um filho chamado Ravi, e eu tenho o Ravi primeiro, que é o cachorro. Nosso Ravizão foi atropelado. Ele perdeu a parte daqui de baixo. Eu falo que é mandíbula, eu sei que tem nomes diferentes, né? Mandíbula superior e inferior tem nomes diferentes, não vou lembrar. Então ele perdeu de um lado aqui de baixo e do outro lado de cima. Então ele perdeu a mastigação. Um tumor no fígado, cachorro. Também é velhinho. Tratamento de tumor gigante, quase tomando já o fígado dele todo. Então, imagina o desespero que foi. Então, assim, tinha tudo pra gente abreviar a vida dele ali. Eu não tive coragem, eu não tive condição, eu sequer tinha condição de fazer a comunicação intuitiva com ele pra saber o que ele queria ou não. Mesmo assim, fiz e ele não, ele queria tentar continuar vivendo. E daí firmei, bati o pé ali com os veterinários, assim, não, vamos tentar. Então ele foi para uma cirurgia de alto risco, que ele poderia ficar na mesa. Depois, saindo, ele tinha que reabilitar a língua, porque se ele não lambesse, se ele não aprendesse a comer a papa ali, ele não tinha como sobreviver, era inviável a vida dele. Então ele saiu de lá super bem, tá vivendo bem, com saúde, com qualidade de vida, com tratamentos, né? Mas tá lá. Mas olha só, o cachorro que estava sob meus cuidados foi atropelado e boca. Meu gato morreu, câncer, boca, garganta. Minha cachorra morreu, câncer, garganta, boca. Por quê? Qual a mensagem disso tudo? E ontem no filme veio a questão dos suicidas inconscientes. E eu já tinha tido essa consciência agora recentemente, quando eu comecei a buscar, quando veio o diagnóstico de câncer, boca, garganta da Tayla, eu já comecei a investigar. Depois o Ravizão lá atropelado, destruída a boca dele. Comecei, falei, não, tem mensagem aqui, não é nada, nada que a gente vive é por acaso. E eu cheguei à conclusão que meu pai é o tutor da Tayla, que agora nos últimos anos estava sob meus cuidados, mas era ele, o tutor, é ele. Fuma. Eu, obesa, comida. Então a gente está se matando pela boca. Nós estamos cometendo suicídio de forma inconsciente.
E essa foi a grande virada de chave. E eu voltei para Herbalife e voltei a fazer a nutrição. E isso tem um mês que eu voltei. E voltei a ser uma consultora Herbalife, ser coach de saúde e bem-estar, levando nutrição saudável para quem precisa. Peraí. Mesmo que online e à distância, né? E já emagreci 10 quilos, já eliminei, né? Então tá aí, tudo tem um porquê. Então, análise sistêmica, análise metafísica de tudo que a gente vive é uma das ferramentas que eu trabalho também, né? E essa foi a grande missão do Lui, da Tayla, uma das, né? Então, eles estão a serviço também de nos ensinar a amar, respeitar, a cuidar, a servir, amor incondicional, limpeza energética, transmutação, no caso dos gatos. Então, não se feche pro amor. Essa é a mensagem de hoje. Ficou grande, gigante o vídeo. Peço perdão. Mas esse desabafo era necessário. Depois a gente vai conversando mais sobre os temas. Sejam felizes. Lembre-se que a morte não existe. Que há vida depois da vida. Fiquem bem. Nos braços da vida, um presente celestial. Teu riso, teu brilho, meu mundo ficou mais especial. Obrigado, meu Deus, por esta dádiva sem par. És a chama que ilumina meu coração. Minha estrela, meu coração, raio de luz, por emoção. Obrigado, Deus, por este presente sem igual. Minha pérola, meu sorriso, és quem eu amo mais. Cada passo que dás é um sonho a dançar. Em cada gesto, em cada olhar, com tua energia radiante transformas meu viver. És o fogo que aquece, és meu sol do amanhecer.